dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mas no peito eu quero outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Olá, muito bom dia, minhas comunidade cabo-verdiana. Eu com tão alegria que nos sali mais vez, quando bem examina a Escritura Sagrada. João capítulo 5, verso 39, Jesus está falando: examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bíblia Sagrada terá testemunho de Jesus. E Jesus, 1 João capítulo 5, verso 11, está falando: quem tem um filho, tem a vida. Exatamente, tem a vida. É por isso que nós nos ali, para não ter vida, mas vida em abundância. João capítulo 10, verso 10. A Bíblia está falando claramente, mas Jesus bem para que não tem vida em abundância. Então, está cumprimentando tudo ali com um feliz sábado. Sim, feliz sábado para o 7º dia. É aquele dia que Deus descansa e estenda a nossa humanidade para que nós também nos desfruta de descanso nele, conforme está escrito na palavra. Hoje, nós temos um tema tão importante para nós. Um tema que talvez é crucial para boxelar. Todo ser humano, após que pecado entra nesse mundo, passa por problemas. E problemas intensifica cada vez mais. Só que na meio de luta que não tem no nosso dia a dia, às vezes não tem luta, não tem corrida, não tem muitas coisas, mas não esquece, mas não tem um adversário. Exatamente. Nós não temos um adversário, inimigo, né? Que é Satanás. Por isso, crepidinhos que não de buscar. O feito hoje não veio fazer uma oração.
para nós estudar esse tema importante e para nós hoje, amor que nos fortalece para nos vencer aquele inimigo que sempre quer nos derrota. Não debusta, ficha hoje, não fala com Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nos te agradeço, Senhor, por esse momento e nos te agradeço, Senhor, para morrer nos com vida com saúde. Obrigado por tudo aquilo que tem feito. Abençoas cada comunidade, cada pessoa, que é que já monta, que é que já planta, que é que tem terreno no lugar tudo preparado. Envia chuva, Deus, para que dá continuidade e que nos bem desfruta de bons colheitas ano, Deus. Bem também está com cada pessoa representada, cada família, cada pessoa que para nesse momento para abrir a palavra de Deus, para abrir essa televisão, para estudar a Bíblia. Dá-nos paz no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Simão está falando, nós vida é uma luta. E não sabe uma luta, dificilmente um alguém luta só, né? Luta tem um adversário que está para frente. Às vezes tem pessoas que lutam com um problema, com vício, alguém que luta contra um problema financeiro, um problema social, vários tipos de problemas. Só que no meio de toda luta sempre tem um adversário que nos torce para nos derrota. Exatamente, sempre tem um adversário. E a própria Bíblia também mostrando, no livro de Ezequiel, capítulo 28, e na Isaías, capítulo 14, mas Lúcifer era um anjo que habitava no céu, estava com Deus, e infelizmente, ele cria maldade nesse coração, ele cria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso, ele foi expulso para a terra. E ali na terra, no livro de Apocalipse, está falando, ai da terra, Apocalipse 12, para o diabo diz até nós, e está com teu ira, está teu chateado. Então, se está chateado, então convida-nos nesse momento para não abrir a Bíblia, no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Para não ver hoje, qualquer conselho que a Bíblia está dando a respeito daquele inimigo que está constantemente junto conosco. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, está falando, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é alguém atento, né? E vigilante. Para morrer. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, Bíblia é bem direto, objetivo. Ele está falando para não vigiar, ele está dando razão para que não tem que ser vigia. A Bíblia está falando, o diabo está andando, não sei, nos derredor. Se leão que está ruge, procurando alguém para devorar. Se nós observa no mundo natureza, existe hoje vários documentários sobre animais, sobre felinos, né? E leão, que está caça, ele observa bem manada, e que hoje aquele mais fraco, ele decide avançar. E na verdade, é no momento de fragilidade que Satanás se aproxima com mais força para tentar derrubar, para tentar destruir. Exatamente. Momento de fragilidade. O próprio Jesus é um exemplo, né? Quando Jesus veio para o deserto, depois de 40 dias jejuando, Satanás está por si. E ele tenta Jesus com o objetivo de fazer Jesus desviar de sua missão. Mas é que teve sucesso. Como que teve sucesso? Como Jesus estava revestido de armadura de Deus. Exatamente. Jesus estava pronto, estava firme, estava preparado mediante as escrituras sagradas para combater e vencer Satanás. E mesmo vitória de Jesus, que ele está lá no hoje, e dando encontra segredos para nos fortalecer cada dia mais, para não resistir à tentação e para não resistir a ataque também, ataque do inimigo. Por isso, verso seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, está falando, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Bíblia está dando um conselho, resiste diabo firme na fé. E minha pergunta que tem para você, se ele que abre a televisão, para você que se ligou, se ele está olhando, diabo costuma perguntar, como que você resiste inimigo? Como que você resiste o adversário? Será que a Bíblia tem orientação para nós nos fortalecer contra um adversário invisível? Diabo, ele é o único inimigo que quanto mais você pensa que existe, mais forte ele é. Exatamente. Mais forte ele é para uma desforma do que está oculto, que tem maior poder para destruir alguém. Por isso que a Bíblia está falando para não resistir firme na fé. Para uma fé estar no olhar de não hoje coisas invisíveis. Para não saber situação e momento que nos tem conta.
Por isso que nesse momento nós também de sérias orientações que a palavra de Deus está deixando para nos resistir firme na fé. Abre a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Quem que está na casa? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Então, Efésios é um livro tão importante que Paulo deixa para cristãos que moravam na Éfeso, e eles está passando por diversas lutas e dificuldades. E ali Paulo deixa série de orientações para morar. Éfeso era uma região onde tinha feitiçaria, bruxaria, exorcismo. E o evangelho chega naquele lugar, derruba vários exorcistas e várias feitiçarias, mas o inimigo que fica contente e tenta derrubar e tenta destruir a igreja de Éfeso. E Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, também falando sobre a armadura de Deus. Paulo orienta cristãos da Éfeso para resistir Satanás firme na fé com alguma simbologia que é tão importante para não entender. Então, em Efésios, capítulo 6, verso 10, está falando: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, dos primeiros orientações que Paulo deixa bem claro para Éfeso é para fortalecer na Deus. Exatamente. É impossível vencer inimigo sem Deus. Há tantas pessoas que pensam mesmo dentro dele tem um poder de vencer inimigo, tem poder de vencer diabo, de vencer demônio. Mas não. O que tem que poder lá é poder de Deus. Se Deus que te interviva, Satanás já matava nós tudo. Mas Deus te concedeu poder para resistir ataques do diabo. É por isso que a primeira orientação que Paulo está deixando é dizer: fortalece na Deus. A própria Bíblia está falando na Provérbios, né? O cavalo prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Verso continua. Verso 11 e 12 está falando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, semana hoje, conselho de Pedro, capítulo 5, verso 9, é resistir-lhes firmes na fé. E ali Paulo está mostrando que uma das formas de ser firme contra Satanás é reviste de armadura de Deus. E verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo quer mostrar, mas nos luta que essa te limita apenas ali na terra. Não. Nos luta que essa te limita apenas pouco bons amigos ou pouco bons companheiros. Não. Nos luta está num nível transcendental. Nos luta está num nível celestial. Que nível de para não entender, mas no mundo espiritual existem forças de bem e de mal que luta para a salvação. Exatamente. Nós, mico bo que você está assistindo sim, bo que abre televisão, se li, bobo está vivendo dentro de um conflito. Não você está falando que é o conflito que você tem lá na casa, não. Você está falando de um conflito bem maior. Luta entre bem e mal. É que a história de filme, é que a conto e fada, é realidade. Quantos de nós já não sabe, mas diabo tem poder de destruir? Quanto de nós já não sente de fato está sendo atacado por diabo? Mas canto de nós também já não sabe, mas nós passa para livramento. Deus livrou às vezes de algum lugar, situação que podia até morrer. É anjos de Deus que foi enviado, comissionado para ajudar. De mesma forma que tem bem, existe mal. E esta luta, mas o objetivo de tudo é que boca salva, que perde a salvação. Então, centro de grande conflito é mente. É cozer que botas coisas cada dia mais que te aproximam mais perto de salvação. E por mais que você está longe, Deus tem forma de resgatar, basta buscar. Caso não, anjos de mal podem tomar conta de sua vida. Por isso que é bom estar sempre na lado de Deus. Esta forma tem uma história, né? Para não entender bem como é, né? Mas tem uma história, tem uma parede grande dividida no meio. Para um lado estava anjos de Deus e para aquele outro lado estava anjos de mal. E tinha um homem arriba de parede tanda, né? E se você está andando arriba da parede, anjos de Deus está falando, bem para nós lado, bem para nós lado. E está jogando para aquele outro lado, anjos de mal, quieto, que está falando nada.
Então hoje de novo, anjos de Deus está falando, vem para nos lado, vem para nos lado. Depois ele vira de novo. Ele fala assim, meus anjos de mano, e os pamoquinhos que está falando nada. Só ele que está falando para não bem para lado. Ele fala, bom, a ossa arriba a parede. Parede é nós que faz. Quer dizer, mano, reino de Deus, que tem meio termo. Que tem ensinar, mim caça com Deus, mas me também me é contra Deus. Não, não, não. Jesus está falando, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se junta, espalha. Que existe está no meio. Que existe está, né, no meio para desfrutar de tudo dos lados. Não. Reino de Deus não está aceita totalmente. Então é importante que não entende, mas não é aquele conflito de bem com mal, no mês se posiciona para um lado, que é o lado de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 13, está falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14, está falando, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na Efésios capítulo 6, Paulo usa de uma analogia. E a analogia é a armadura de soldados romanos, e cada peça de armadura de soldado está decidida um nome espiritual. Assim como o soldado que está saindo para a guerra, a primeira coisa que está colocava era um cinto. Na Efésios capítulo 6, verso 14, a Bíblia está falando, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Exatamente. Orientação de Bíblia é que nós, como cristãos, não devemos estar firme na verdade. E o que é verdade? João 17, 17, Jesus está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como um soldado, antes da guerra, ele pôr aquele cinto, ele apertava ele bem, depois naquele cinto também encaixava a coraça, espada, outros pôr escudo. Assim também, o que está cristão firmeza é verdade. Exatamente, verdade. Satanás, ele sabe me pode levar alguém à perdição ou a perder sua salvação através de mentiras. E mentiras, não está falando mentirinhas não, está falando mentira a respeito da própria Bíblia. Quantas religiões existem hoje, né? Mas só dentro do cristianismo, existem mais de 50.000 religiões diferentes. Mora que na América, tudo lá também sabe, mas não é verdade. Mora que não garantiu uma missa na verdade. É simples, estudo da palavra de Deus. Há pessoas que conhecem verdade, que sabem verdade, mas crê hoje alguma coisa diferente, crê hoje algum milagre, que a coisa palavra de Deus. Se você está a palavra de Deus, se você se alimenta de fonte de verdade, é claro que você está conhece verdade. Para bobo conhecer verdade, bom mestre examina as escrituras, bom mestre estuda a Bíblia. Não que uma igreja está falando, não que você está falando ali, mas para outra razão, conclusão para bom mesmo. E há pessoas hoje que estão fugindo de verdade. É por isso que Satanás tem destruído muitos jovens, muitos alguém, para morrer, que tem tempo para estar com a verdade. Tá carrega a Bíblia, tá por baixo do braço, mas para ler, nem para que tenta. Bíblia, às vezes, tu está fazendo boa atividade na igreja, está ganhando Bíblia, ali eu cola dentro de casa, sucundido. Já cria aranha, que esteja de aranha, cheio de terra. Aí depois o cara fala, não, me quer construir verdade. Mo que botar construir verdade, se bobo tem verdade, sucundido, baixo do tapete dentro de casa. Por isso que firmeza de um cristão está no estudo de palavra. É que ele é que está dando firmeza, assim como um soldado também. Então Paulo está falando para o cinto de verdade e para nos vestir couraça da justiça, né? Romanos capítulo 1, verso 17, estará no pista sobre justiça. Romanos capítulo 1, verso 17. Está falando assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé,
Como está escrito, o justo viverá por fé. A Bíblia está mostrando claramente, mano, Debi usa que justiça de Deus está revelada no Evangelho. Pamole, Evangelho não é que tu entende, mas nós é pecador no mês de morte, mas sangue de Jesus está cobrindo de nosso pecado. E coraça, né? Coraça é que essa parte que o soldado está puba, né? Ele está protegendo justamente nosso coração. Exatamente. Para Deus é criar nosso coração para transformar no ser. Justiça de Deus está revelando no Evangelho para nós no mês de morte, mas Jesus, através de ser morte, está oferecendo justiça para não viver justo diante de Deus. É por isso que nós não tem que ser justificado. Justificado. E justificação também através de fé. Próprio 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 em diante, está lá numa lista de pessoas injustas. Você sabe uma injustiça que está herda reino de Deus? Não somente injustiça. Tudo que é injusto que está herda reino de Deus. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, a partir de verso 9, nós também hoje uma lista de injustiça ou de injusto e para que está herda reino de Deus. Bem, acompanha comigo. 1 Coríntios capítulo 6. Que esse que você conseguir abrir Bíblia rápido, fica tranquilo que ali embaixo, na pé de letra, na pé de televisão, bota hoje tudo aquilo que você está lendo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, está falando assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele fala, não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, pessoas que traem, né? Nem efeminados, que a medicina é franhosa que é, homem com tom feminino, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia está mostrando, é caminho que você falou, é a palavra de Deus que você está mostrando. De que espécie de pessoa que pratica injustiça que está entrando no reino de Deus. E na verso 11 está falando, ali está mostrando algo bonito, né? Tá falando, tal fostes alguns de vós. Alguns de nós eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pode ser que alguma dessas características que nós que tenta reino Deus, bobo está nele. Mas fica tranquilo, para Deus sempre tem um braço aberto para uma mudança. Exatamente. Há pessoas que estão na bebida que têm força para larga. Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus te deu força para o liberta. Há pessoas que têm outros tipos de práticas também que não se liberta. Deus te deu força para o liberta. Pode ser um dia justificado. Aquela injustiça que você está fazendo diante de Deus pode ser justificado gratuitamente. Hoje que maravilha! Deus pode justificar a vida. Basta você crer, basta você aceita, Deus te justificou. Vamos voltar a Efésios capítulo 6. Bom, então já não hoje, mano deve estar por cinto de verdade, viste coraça de justiça. Gosto de não ter outra peça de nossa armadura. Efésios 6, gosto de também para verso 16. Está falando assim, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje só, gosto de não estar recebendo coisa de defesa, né? Um aparelho de defesa. A Bíblia falou que tem que dizer escudo de fé. Para através do escudo de fé, não te consegue apaga, né? Tudo dardos inflamados de maligno, né? É como se o inimigo só usa flecha e bobo usa um escudo. E a Bíblia está falando uma fé e nos escudo. Agora hoje é de não que dá bem fé. Mateus capítulo 4, verso 4 fala, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou pôr e pergunta, mas para que está serve a palavra de Deus? Romanos 10, 17 está falando, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se fé não está aumentando cada vez mais que não ouve a palavra de Deus, só resta uma pergunta, para que está serve fé? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 9, está falando, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas. É nesse sentido que fé é nos escudo, para a fé está protegendo e está levando a salvação. E mais uma função da fé. 1 João, capítulo 5, verso 4, está falando assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, fé tem dois objetivos. Esta serve para nossa própria salvação e esta serve para nós nos livrar de corrupção de paixões que tem no mundo. Para 1 João capítulo 2, 15 em diante, está deixando bem claro. Mas tudo que ele tem no mundo está passa. É concupiscência de carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então é muito importante que não aumenta a nossa fé, para a nossa fé que nos escudo. Às vezes tem influência de mundo. Quantas meninas jovens já foi enganado por alguém mais adulto? Pessoas que já foi estuprada quando era criança. Pessoas que já passam por N situações difíceis. Quantos jovens puros nesses caminhos, que foi bem educado para a mãe, mas a escola vai envolver com droga, com alcoolismo. Quantas pessoas já destruíram sua vida justamente para mostrar que tinha fé. Fé te alimenta de palavra de Deus. Mas como é que tem fé, é que tem escudo. Facilmente eles podem aceitar tudo aquilo que a Bíblia te condena. Mas como é que conche a Bíblia, que tem como aumentar a fé? Deixa eu ver. Ilusões, homens que te enganam menino, droga, alcoolismo, problemas de mentira que têm aumentado nesse mundo, né? Proposta mais fácil de ganhar dinheiro com coisas erradas. Tudo que ela tem invadido mente de cabo-verdianos e de talvez nossa comunidade, nossa casa, nosso filho que não está educado direito, para morrer fé, que se ser cultivado. Por isso que a Bíblia está falando, o justo viverá pela fé, na Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então é importante, porque bobo entende, independente de religião, independente se por tradição, minha pai era assim, minha avó assim, minha mãe era assim, independente de que ela, bom mês estuda, examina a Bíblia, para bom mesmo, para ter a conclusão de verdade, né? Nós não temos que estudar a Bíblia ou ser adventista ou não, ou ser Jeová ou não, ou ser católico ou não, ou ser nazareno ou não. Não, nosso dever examina e estuda a Bíblia. Não religião, mas estuda a Bíblia, conche a palavra de Deus. Para que bobo quer ser enganado, certo? E nem porque engana a própria cabeça. Então, escudo de fé. Depois do escudo de fé, ele está falando também. Aliás, pula um verso, que é verso 15, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, cinto de verdade, coraça de justiça, escudo de fé, e Bíblia está falando para no calçar pé com preparação do evangelho da paz, né? Que ela te representa pessoas que estão sempre te levando boas novas para outro. Por isso que está falando de CP, né? Isaías capítulo 52, verso 7. Sim, os abre. Isaías capítulo 52, verso 7. Está falando assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Bíblia está falando, quão formoso é pé de pessoas que te levam boas notícias, que te levam palavras de evangelho, que te levam esperança para outras pessoas. E Bíblia está fazendo questão de se caracterizar se quiser CP, como através do nosso esforço, nosso P, que nos leva a mensagem para outras pessoas. E é importante, não entende, né? Mas um cristão salvo, ele está salvo outro alguém. É moda tu aqui por descobrir, menino tu aqui você tá namora, né? Menino namora, seus amigos já sabem tudo detalhes, para muita conta tio, né? Tem uma história de um cachorro, né? Era um cachorrinho, estava na rua, folhado. Aquele cachorro, ele cria na rua, ele dava com pedra, cria carapate nele, ele perde todo o cabelo que tinha, era um cachorro de raça. Ele fica um cachorro feio e um dia está na beira do contentor, quase está morto. De repente passa um veterinário. Senhor, hoje aquele cachorro, cria um amor para aquele cachorro, decide apanhar ele e levar ele para casa. E depois, aquele veterinário cura ele tudo ferida, para ele tudo carapate, dá banho, cuida dele, e por 3 meses consecutivos, ele cuida dele. Depois, no 4º mês, aquele cachorro fica branco, bonito, que ninguém cataflava, mas aquele cachorro foi apanhado no contentor. Mas num belo dia,
Depois que está bem bonito, bem conservado, dono abre a porta, aquele cachorro perde, bem, desaparece. Dono pensa assim, cachorro ingrato, né? Cuida dele direito, gosta de estar abandonando, estava a seu caminho. Mas passado 4 dias, aquele cachorro aparece. Note, o veterinário estava deitado e a porta tá rasga, né? Tá arranha. Quando ele abre, acha esse cachorro. Esse cachorro estava ele com mais 3 cachorros, que estava tudo sujo, maltratado, com ferida também. Dono entende, fala, cuida dele tão direito, que vai e trazer outros para bem ser curado para mim também. E que ela, tô aqui buscando a palavra de Deus, é impossível porque falar para outras pessoas. É impossível porque conta para outro alguém. E através de a Bíblia está falando, não tem que tacar saber que leva a mensagem para outras pessoas, né? E no verso 17, que as 2 últimas armaduras está falando. Mas também o capacete da salvação e a espada de espírito, que é a palavra de Deus. Exato. Capacete de salvação. Na cabeça agora, assim, né? Capacete de salvação é que nos mente tem que ser preenchido cada vez mais com salvação. Filipenses capítulo 4, verso 8, mesmo depois de Efésios, está dando uma dica, está falando assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nos mente tem que ser colocado o capacete de salvação para que nos mente seja de pensamentos puros, justo, honesto. Deus quer salvar-nos justamente para limpar-nos mente. Quantas pessoas hoje estão com depressão, ansiedade, algum transtorno emocional, não quer flow, além de procurar ajuda psicóloga, o mestre entende, mas Deus tem na sua palavra orientação para você desfrutar de paz. Existem pessoas que, enquanto você está assistindo ali, existem pessoas que estão dormindo noite, estão por cabeça para dormir, mas tinha preocupação, que tu consegue dormir. O mestre de ter paz. E aquele palavra, Deus te deu. Deus te deu, exatamente. Não você tá brinca com o bom, não. Jesus próprio falou, eu dou-vos a minha paz. Jesus está dando sua paz. Vou crer? Aceita, estuda e vou continuar. Nos contatos está ali. 599 1965. Pode entrar em contato. Não está disponível para ajudar e para apoiar. E o último coisa que não está ali, além de capacete de salvação, né? 1 Tessalonicenses 5:8 também está lá numa pista, está falando lá, uma capacete de salvação é esperança da salvação. Bom, gosto quando termina, nós falamos também que não tem que ter uma espada de espírito, que é a palavra de Deus. Exatamente. Espada é uma arma de ataque. Bíblia. Jesus no deserto, quando Satanás tenta, 3 vezes responde Satanás. E as 3 vezes que responde, ele usa Bíblia Sagrada. Primeiro tentação, Satanás fala, se você é filho de Deus, manda que pedra transforme em pão. Ele falou, está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás tenta de novo, fala, não, boa ali de baixo, anjo te protegeu. Satanás, usa a própria Bíblia. Mas Jesus falou assim, está escrito, boca por e tenta, Senhor, o Deus. Depois Satanás participa ele mesmo, de fato. Foja, se hoje aquele mundo ali, tudo inteiro se prostrar o adorando. Jesus respondeu, está escrito, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus dá um exemplo de modo que não deve usar a Bíblia. Então, quem engana por-se, você tem que ter lembra de versos bíblicos. Você tem que ter entende, mas aquele livro ali foi escrito não para você ter guardado lá no canto da casa, folhado. Não, ele foi escrito para bobo ler. E tu que ler, você entende salvação. Entende que aquela palavra ele é uma espada para te ajudar, defende e corta vários ataques que podem destruir a vida, a família, a fé, a filho.
A mim também era assim. Nunca tá estudar a Bíblia. Me era de outra religião. Eu tinha Bíblia na casa, mas nunca tá ligado. Para mim, basta manca tá fazendo ninguém mal. Para mim, que era a religião. Até que quando me examina as escrituras sagradas, quando lê a Bíblia, e entende, para mim mesmo, não para que esqueçam, uma mesteba concheba Senhor Jesus. Nunca concheba Jesus, nunca concheba Deus. Então viva tá falar de Deus. Então viva tá fazendo reunião, tá falar de Deus. Mas nunca concheba Deus para minha própria experiência. E bobo conche Deus para a própria experiência. Bo tem intimidade com Jesus. Lembra, existe um inimigo. E Deus está dando que as armaduras ali que não hoje, de graça, para poder resistir inimigo. E para não terminar, o último verso está falando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura é de Deus, é cadibó. Então, você tem que estar orando, você tem que estar pedindo a Deus, para ensinar usa cada armadura nesse dia a dia. Não sabe uma passa para lutas, não sabe uma boa passa para dificuldades, não sabe uma boa talvez você tenha até pensamento suicida. Mas hoje, acabou mesmo bem longe. Camiste que ela. Bíblia tem tudo orientação para você viver feliz. Não quer só falou que ela para mim de um objeto tá falado não. Para mim que ela é experiência diária. Então, não te deseja que bobo examina mais a Bíblia. Que você continua a estar conosco, e escuta mais a palavra de Deus. Para mim, Deus tem um plano para você. Você cabe mundo à toa. Deus tem um plano para você. E Ele te chamou para você conhecer verdade e para você decidir seguir verdade e obedecer esses 10 mandamentos. Amém? Nesse momento, não de buscar. Ficha hoje. Para aquilo que você está fazendo. E não vem falar com Deus. Não ora. Deus, abençoa essa pessoa ali que você está bem. Abençoa essa pessoa ali que acaba de ouvir mensagem. Alguns chegam na metade, outros chegam na fim. Mas nesse momento, crepa de fato, nos tende bom para vos salva, para vos guia cada pessoa que está ali. Oh Deus, por favor, venham com o amor, venham com o poder e guia cada pessoa a tomar uma decisão firme na área de Deus. Não sabe, mas que palavras ali que não fala, ó Jesus, atinge corações de pessoas. E há pessoas, ó Deus, que está na vale de decisão. Mas Deus, que espera mais que si? Que toma essa decisão, que entrega essa vida a Jesus e que faz uma verdadeira mudança. No nome de Jesus. Amém. Bom, amigo, fica fixe. Tenha um bom restante final de semana. E sábado que vem nós está ali para mais um estudo. Não esquece, ali debaixo tem nosso contato. Você pode mandar mensagem, você pode pedir orientação. E pode tentar falar que as pessoas que já entravam em contato com o pastor Samilis, entrem em contato com ele de novo, né? Ou você pode entrar em contato para mim diretamente, 599-1965, ou aquele outro número ali. Você pode entrar em contato ou manda uma mensagem que não está disponível ali para nos ajudar. Quero mandar um abraço especial para Lúcia, lá de Charamato, que não conta. Quero mandar um abraço especial para pessoas também que estão longe, outros que mandam mensagens de lá de Holanda, agradecendo as mensagens ali. Que Deus pode abençoar cada um de nós e que eu siga firme nessa caminhada. Tchau, tchau. Até próximo sábado.